Meus amigos e amigas, meu aluno, minha aluna, você que acompanha o nosso canal, eu havia feito uma promessa aqui e começo a cumpri-la hoje. A promessa era de apresentar uma sequência de vídeos falando da história de Sobral. Preocupado aí com o pessoal que vai fazer o vestibular na Universidade Vale do Acaraú e que tem sempre nessas questões de história de Sobral uma preocupação a mais, visto que esse conteúdo ele não é trabalhado corriqueiramente nas nossas escolas, né? No dia a dia. Aí ele não entra nos currículos do nosso ensino médio. Nossos livros didáticos não trazem esse conteúdo. Então vamos lá. Para efeito de melhor compreensão, eu dividi esse conteúdo. Esse primeiro vídeo vai ser sobre o século XVII. Século esse que contém ali o início da colonização do Ceará e de uma região, que é a região que nos interessa no Ceará nesse momento, que é a região da ribeira do rio Acaraú. Tá? Então, em janeiro de 1604, a gente tem a chegada do Pero Coelho de Souza à foz do rio Camucim, lá na cidade de Camucim, onde está Camucim hoje. E dali ele vai até a Serra da Ibiapaba com o objetivo de expulsar os franceses que estavam por ali e que haviam feito amizades com os índios tabajaras e que contavam com a colaboração desses índios, né, para as suas explorações ali na região. Os portugueses, preocupados com isso, eles mandam o Pero Coelho, que vem com uma equipe, né, uma tropa, para expulsar esses franceses. Aí acontecem combates e tudo mais, né? Em 1607, no mês de março de 1607, chega aqui à região uma caravana com os padres jesuítas Francisco Pinto e Luiz Figueira. Eles haviam atravessado a região do Acaraú e eles vinham de Pernambuco para o Maranhão, daí eles terem passado por aqui. Chegando a Ibiapaba, Francisco Pinto e Luiz Figueira, os dois padres, são recebidos pelo chefe dos tabajaras, dos índios tabajaras, né? Esse chefe índio se chamava Diabo Grande. E ele recebe, então, esses padres. O contato foi, ao que tudo indica, muito pacífico, mas os padres seguem viagem. O destino deles era o Maranhão, como nós dissemos. Mas, no trajeto, quando eles chegam mais ou menos onde hoje está a cidade de Carnaubal, eles são atacados por uma tribo de índios ferozes, inimigos dos tabajaras, e nesse ataque o padre Francisco Pinto é assassinado, cara, pelos índios. E aí o negócio fica muito complicado, o padre Luiz Figueira retorna para Pernambuco, tem todo um problema depois, tá? Mas são os primeiros brancos a chegarem aqui na região da Ribeira do Acaraú, são aí Pero Coelho. Eles nem chegam necessariamente aqui, eles passam, né? Sempre com direção ao Maranhão. Então nós temos dois polos nesse momento aí do século XVII, né? Pernambuco, né, a região de grande produção de açúcar que esteve, né, também sob domínio holandês, e o Maranhão, né, a cidade de São Luís Maranhão foi fundada pelos franceses. Os franceses andaram fazendo incursões aqui pelo Nordeste e dando trabalho aos portugueses, lógico. Em 1612, os franceses eles aportam em Jericoacoara. O que eles foram fazer ali? Eles estavam vindo para o Maranhão e eles ficam alguns dias em Jericoacoara pescando, caçando animais. Eles estavam ali procurando se abastecer de carne e de peixe e logo depois eles seguem viagem. Beleza. Em 1644, aí, século XVII correndo, os holandeses abandonam o Maranhão. Nesse momento, os holandeses estavam sendo já combatidos pelos portugueses, que tinham acabado também de se emanciparem da Espanha, tinha acabado de ser encerrada a União Ibérica. Então Portugal começa toda uma campanha aqui no Brasil para expulsar os holandeses que tinham dominado uma parte do Nordeste, especialmente Pernambuco. Então os holandeses eles estavam não só em Pernambuco, mas estavam dispersos por outras áreas do Nordeste, inclusive no Maranhão, no Ceará eles tinham um forte, que era o Forte de Schonebosch, em Fortaleza. E aí os holandeses começam a ter dificuldades com esse combate dos portugueses e eles então fogem para Pernambuco. Né? Eles tentam se juntar todo mundo em Pernambuco ali para resistir aos ataques portugueses. E nisso eles abandonam no Ceará aqueles índios que eram amigos deles, que eram parceiros deles. E esses índios ficam muito chateados com isso. E os próprios índios começam a atacar os fortes holandeses, que havia forte holandês em Camucim, havia forte em Jericoacoara, havia forte em Fortaleza, e eles atacam e destroem esses fortes, matam os soldados holandeses que estavam por ali, enfim, os índios se vingam dos holandeses nesse momento.
Em 1656, chegam, né, a Ibiapaba os jesuítas Padre Pedro Pedroso e Padre Antônio Ribeiro. Eles vêm do Maranhão, tá? Vieram por terra, vieram a pé, bicho, e chegam a Ibiapaba. Por que a Ibiapaba? A Ibiapaba está sempre aparecendo aqui. Porque a Ibiapaba ela tinha um ajuntamento muito grande de índios tabajaras. E esses índios eles estavam na mira de dois grupos. Primeiro dos colonos, que começavam a chegar, colonos brancos, começavam a chegar vindos de Pernambuco, vindos de outras regiões do país, do Brasil, começam a chegar na região para criar gado. Tá? E esses colonos eles precisam de mão de obra para suas atividades. Tá bom? Na serra, especialmente, eles também têm a esperança de produzir açúcar, né? De produzir cana. E eles precisam de mão de obra. E essa mão de obra é quem? Índios. Eles querem pegar os índios para escravos. Então, os índios, ao mesmo tempo que estavam na mira queriam pegar os índios para escravos para trabalho agrícola e pecuário, e queriam pegar as índias para esposas. Tá? E, ao mesmo tempo que os índios estavam na mira dos colonos, eles também estavam na mira dos padres. Né? Os jesuítas, não só a ordem jesuíta, como outras ordens também religiosas, queriam fazer a catequese desses índios. Tá? Então, os índios não iam mais ter sossego, não tinha jeito. Então, o padre Pedro Pedroso e o padre Antônio Ribeiro chegam do Maranhão a Ibiapaba em 1656. Em 1660, ninguém mais, ninguém menos que padre Antônio Vieira, um dos maiores escritores da língua portuguesa, que era um padre jesuíta, chefe da missão, né, do Maranhão, ele vem e visita a Ibiapaba. Por quê? Porque nesse momento, aqui já existe um aldeamento, e um aldeamento grande, né, e importante. Tanto que Padre Antônio Vieira vem visitar Ibiapaba, ele deixou documentos escrevendo, né, tudo que ele tinha visto, as impressões que ele teve da serra, que ele dizia que era muito bonita, mas tinha muitos problemas, era perigosa e tudo mais. Em 1668, o Ceará é elevado à categoria de capitania, subordinado ainda a Pernambuco. Em 1674, índios da Ribeira do Acaraú são massacrados por tropas de Bento Correia. É aquela velha história, né? Os brancos estão chegando, eles querem se apossar da terra, os índios já estão na terra, e é claro que os índios resistem a essa invasão dos brancos, dos colonos, e aí acontecem essas lutas, essas guerras entre índios e colonos, e os índios, na maioria das vezes, levam a pior, né? E são massacrados. Tá? Em 1681, é criada, né, por meio de uma carta régia. Carta régia é um documento do rei, enviado pelo rei, que é trazendo determinações, né, da metrópole para a colônia. E uma dessas cartas, em 1681, ela cria a Junta das Missões do Recife, com o objetivo de organizar a catequese dos índios em todo o norte do Brasil. Tá bom? Essa questão da catequese indígena ela é muito importante nesse período, e há toda uma disputa em torno disso aí, mas a coroa portuguesa está do lado dos padres. Tá? E os colonos, lógico, eles ficam muito chateados com isso, porque eles estavam preocupados com a mão de obra, né? Quem é que ia trabalhar nas fazendas deles. Em 1683 é concedida a primeira sesmaria na ribeira do rio Acaraú, a primeira de todas. Ela foi concedida a um grupo de pessoas que eram Manuel Góes, Fernando Góes, Francisco Pereira Lima, Manuel de Oliveira Arruda, Padre Amaro Fernandes de Abreu, Estevão de Vasconcelos, aliás, Estevão de Figueiredo, e Simão Góes de Vasconcelos. Esses caras eram pernambucanos, eram criadores de gado, e eles diziam que em Pernambuco não havia mais terra para criar gado. Então eles vêm, eles pegam seus rebanhos, saem de Pernambuco e acabam chegando à ribeira do rio, que eles chamam no documento de Caracu, que nós sabemos que é o rio Acaraú, e ali eles dizem que encontraram condições adequadas para a criação de gado. E então eles pedem essas terras ao rei de Portugal, e o rei concede as terras. Né? A primeira sesmaria que foi doada na região do Vale do Acaraú em 1683. Tá bom? Em 1691, chega a Ibiapaba os padres jesuítas Ascenso Gago e Manuel Pedroso, tá bom? Que era a terceira tentativa de criar uma missão jesuíta na região da Ibiapaba. E essa realmente deu certo, né? Essa vingou. Tá? Então, esse é o último fato assim, importante na história da Ribeira do Acaraú e da Serra da Ibiapaba no século XVII. No próximo vídeo, nós vamos estar falando do século XVIII, tá bom?
E aí a história já vai avançando mais, os fatos já vão ficando mais densos, né? Então, meus amigos, é isso. Eu espero que tenham gostado. Deixa eu só apresentar a nossa fonte de pesquisa, que é esse livro, ó, Cronologia Sobralense, do padre Francisco Sadoc de Araújo. Esse livro é uma coletânea de datas e fatos da história de Sobral. Eu ganhei esse livro, juntamente com os outros 4 volumes dessa coleção, do meu querido ex-professor, Dr. Denis Melo. Denis, em uma visita ao Ipu em 2016, ele me trouxe essa coleção. Eu estava precisando demais na época e não encontrava mais para comprar. Ela tinha sido esgotada nas livrarias e acabei ganhando esse presentão, presentaço mesmo, do meu querido professor. Meus amigos, é isso. Essa foi só a primeira parte da nossa história de Sobral e você não deixe de acompanhar aí a nossa sequência de vídeos e indicar para os colegas, para os amigos que estejam interessados nesse assunto, tá bom? É isso, espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo episódio desta nossa saga da história de Sobral. Muito obrigado.